Olá, boa tarde. Estamos começando mais um papo do meio-dia e pouco. Estamos aguardando aí as pessoas entrarem, a nossa convidada de hoje, que já está aqui. Bom, boa tarde a todos. Nós estamos começando mais um papo do meio-dia. Essa é uma nova versão. Oi, Carol. Tá, tudo bom? Tudo bem? Tudo. Já vou te apresentar Tá. formalmente. Obrigada pela participação. Bom, pessoal, essa é uma nova versão, então, do nosso papo, né? É o papo do meio-dia e pouco. A novidade agora é que a gente vai ter um tema mensal, né? O tema desse mês, como vocês sabem, é a cultura do diálogo na escola, né? Então, a importância da escola ter uma intencionalidade, né? Nesse trabalho com o diálogo, em todos os âmbitos, né? Em todos os tipos de relações. Então, desde as relações que a escola estabelece com os alunos, com os professores, com as famílias, os funcionários. A importância da escola também ter espaços, né, institucionais de diálogo, como, por exemplo, as assembleias, as rodas de conversa, rodas de diálogo, mediação de conflitos, né, enfim, outros procedimentos também. Na semana passada, na sexta-feira, a Adriana Ramos conversou com a Lívia Silva, né, que contou um pouco sobre 4 estudos que são interligados, né, sobre os conflitos interpessoais na escola, que foram realizados, então, na Faculdade de Educação da Unicamp, sob orientação da professora Thelma Vinha, com a participação da pesquisadora Mariana Tavares e também de autoria da nossa convidada de hoje, que é uma das nossas confliteiras, como a gente carinhosamente apelidou as meninas. A Carol, né? Também é uma das autoras desse estudo. Bom, eu sou a Thaís Bosa. Hoje eu vou mediar o nosso papo, que será então com a Carolina Aragão, que é psicóloga, doutora em educação pela Unicamp e orientadora educacional do Colégio Bandeirantes. A Carol também tem estágio sanduíche fez estágio em Harvard, sob orientação do professor Dr. Robert Selman. A Carol tem pesquisas na área de conflitos interpessoais, também na relação entre pais e filhos, né, família e escola. E hoje a Carol está aqui para falar um pouquinho sobre a importância de uma comunicação construtiva na educação das crianças e dos adolescentes. Então, Carol, queria agradecer muito a sua participação. Para mim é uma honra estar aqui mediando a sua fala hoje. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. É sempre muito bom te ouvir, né? A gente está muito feliz que você está participando aqui hoje. Obrigada, tá? Eu que fico contente de estar aqui. É muito gostoso voltar a conversar com professores, com educadores. Eu acho que sempre todo mundo está ganhando, né? E a nossa conversa hoje não é sobre os conflitos, que foi o tema da minha pesquisa, mas também tem a ver, né? Porque a linguagem que a gente usa pode acirrar, pode resolver, pode piorar uma situação de conflito ou uma situação que não era de conflito, virar uma E situação, Thor. dependendo da forma como a gente usa as palavras. Então, Exatamente. quando a gente fala em linguagem construtiva, eu acho que a primeira coisa que tem que ficar claro é que é uma linguagem que não destrói o outro, né? Então, eu acho que essa é o cerne de toda a discussão. Então, eu uso a palavra, independente dos sentimentos que eu estou tendo naquele momento, independente dos sentimentos do outro, né, que eu estou observando, que eu estou identificando, eu uso uma linguagem que não vai destruir ou piorar ainda mais essa, tá? É lógico que quando a gente aprende ou começa a estudar um pouco de linguagem, a gente fica achando que nunca vai dar conta de fazer isso. Nossa, é muito difícil, eu nunca vou conseguir falar desse jeito. É muita coisa para prestar atenção, vai escapar.
E é mesmo, né? E vai mesmo. De uma forma fica até meio artificial, né? Você fala, nossa, não estou sendo eu, não estou sendo natural. Mas eu acho que é uma coisa de treino mesmo, né? Então, quando a gente fala de uma linguagem, ela é uma ferramenta, tá? Então, eu não vou discutir aqui as questões teóricas, nada disso, vou discutir uma ferramenta, tá? Então, um instrumento que a gente tem e que nos ajuda quando a gente fala na formação de uma personalidade mais ética, né? Na formação de alguém mais autônomo, que consiga interiorizar e ter como centro alguns valores morais importantes. Então, a linguagem ajuda nessa construção. Ou piora. Piora, destrói tudo. Ou destrói tudo, né? Então, eu imagino, né, que no seu trabalho, né, na sua trajetória aí como orientadora educacional, essa comunicação construtiva ela é fundamental, né? Ela deve pautar, enfim, todas as formas, né, de comunicação que você tem aí com os alunos, com as famílias, enfim. E uma coisa que me chama a atenção, né, quando você diz que essa comunicação construtiva, né? Ela pode tanto a comunicação, né? Ela pode tanto destruir ou construir, né? Relações, enfim, melhores, mais justas e, inclusive, contribuir para a formação de pessoas mais éticas. Sim. Queria que você contasse então para a gente, assim, resumidamente, quais são os princípios dessa comunicação construtiva? Eu não sei se você viu, a gente fez uma enquete no Instagram. Eu vi. Da Conviver. E você viu o resultado? Você chegou a ver? Eu vi, fiquei bastante feliz, né? Porque as pessoas minimamente entendem o que é uma linguagem mais descritiva e mais valorativa. E pelo menos as pessoas que responderam, que eu imagino que são educadores, né? Porque são as que mais seguem a Conviver, mas não necessariamente, usam ou tentam usar, ou se esforçam para usar uma linguagem mais descritiva. E eu acho que, até respondendo aí a sua questão, o princípio norteador é justamente esse. Então, uma linguagem que não destrói é uma linguagem que fala da situação, que fala do que está acontecendo e nunca vai emitir um juízo ou não deveria emitir um juízo de valor sobre a pessoa, sobre quem ela é, né? Então, a gente tomar esse cuidado de que uma linguagem descritiva, ou seja, que descreve a ação, descreve o contexto, descreve o que está acontecendo, descreve o sentimento do outro, ela é mais construtiva do que uma linguagem valorizativa, em que eu emito uma opinião, um juízo, um valor, eu julgo o outro, tá? Então, eu vou dizer, por exemplo, eu estou vendo uma situação de conflito e eu digo para a pessoa, nossa, você de novo está fazendo isso? Não acredito que você... Então, você tá ajudando. Tinha que ser você. Isso, tinha que ser você. Por mais que a gente tenha esse pensamento, eu não vou dizer que ninguém possa pensar. Agora, o cuidado tem que ser em como eu vou passar isso, transmitir isso. Então, esse cuidado de tirar o valor ativo, de tirar o julgamento e de escrever a ação. Eu posso até dizer, pela terceira vez, você está fazendo isso, ou você bateu no seu colega, ou você, sei lá, copiou a tarefa do outro. Mas eu digo da situação. Então, o princípio norteador é esse, né, tá? Então, quando eu falo de uma linguagem que constrói, né, é uma linguagem que escreve, é uma linguagem que não julga. E como isso é difícil nas nossas relações, né? Então, você até falou, como orientadora você usa muito, mas é um exercício diário, tá? E é uma coisa que a gente tem que sempre estar retomando essas questões. Porque se você entra no automático, a gente não foi formada desse jeito. Não viveu escolas que tinham esse cuidado, ou muitas vezes não tivemos famílias ou pais que usaram isso com a gente. Então, é muito difícil. Pelo contrário, né, Carol? O uso de uma linguagem mais valorativa fez parte, né, da nossa formação, da nossa educação, né? Muitas vezes os professores, os pais, e não por mal, mas
né, por até falta desse conhecimento que a gente está compartilhando aqui, essa forma de falar era muito mais valorativa, né? Perfeito. E acho que é importante a gente pensar. Eu acho que é importante a gente pensar nessa forma de educar as nossas crianças, né, de hoje, porque a gente não nasce sabendo, né, falar de um jeito mais descritivo, de um jeito mais respeitoso, né? A gente não nasce aprendendo a dialogar, né, com os outros. Não. Pelo contrário, não é de uma hora para outra que isso acontece, né? Então é justamente nesse percurso do nosso desenvolvimento, né, na relação que a gente vai estabelecendo com os adultos e com, né, com os colegas, com as outras pessoas que a gente convive, que a gente vai aprender, né, a dialogar, a usar uma linguagem mais descritiva, uma linguagem respeitosa, né, uma forma até de escutar, né, uma forma empática de ouvir o outro. Então, quando a gente estuda, né, essa questão, no começo é muito difícil, realmente porque isso não fez parte da nossa construção, né, enquanto pessoas. No começo a gente parece um robozinho falando. Fica artificial, né? Fica artificial. Mas eu acho que é importante a gente pensar assim, que a linguagem não é inócua, né? Então, assim, a linguagem causa um efeito sobre o outro. O que a gente fala causa um efeito sobre. Carol, você tá aí? Acho que a Carol caiu, pessoal. Deixa eu entrar em contato aqui com ela. Voltou. Melhorou? Melhorou? Você foi colocar o fone? Eu acho que o pessoal tava falando que tava cortando. Tava né? Mas já tá melhor. Tá. Então, assim, a gente estava falando isso. Então, que a linguagem não é inócua, né? Então, assim, a gente sempre provoca algo no outro e é uma coisa da gente ficar, até se tornar natural, isso na nossa, né? No piloto automático. Na nossa... Isso, a gente vai tendo que fazer um esforço diário, assim, cada conversa olha, eu vou entrar nisso, eu vou começar essa conversa, lembrar dos princípios. Eu tenho que descrever a ação do outro, né? Eu não vou julgar, eu vou descrever o que ele está sentindo. Então, esse é um outro ponto importante da gente falar, né? Toda vez que a gente vai conversar com alguém e essa pessoa tá com raiva, com qualquer sentimento ruim que seja, é importante, até para a pessoa baixar a guarda e te ouvir, ou conseguir pensar em outra perspectiva, que você não entre no embate. Como que a gente não entra no embate? A gente vai descrever o que a gente está percebendo de sentimento ali. Então, eu tô vendo que você tá muito brava. Eu tô vendo que tá difícil para você. Ou eu tô vendo que você tá eufórica, né? Que isso te deixou muito feliz. Pode ser também uma coisa positiva, tá? Mas até para o outro conseguir ouvir uma outra perspectiva, um outro jeito de pensar, uma outra opinião, ele precisa acalmar. Ele precisa minimamente se sentir acolhido por aquela outra pessoa. Então, quando a gente... uma escuta que é uma escuta que acalenta, que é empática, né? Que a gente fala que é uma escuta que é ativa, que não destrói, que constrói, que acolhe, é uma escuta que reconhece que o outro pode ter o sentimento que ele quiser, né? Então, quando a gente fala em ética, a gente não faz restrição a sentimentos, a gente faz restrição às ações, mas sentimentos são humanos, né? E a gente pode tê-los na intensidade que a gente conseguir, que a gente tiver. Tá? Agora, eu vou falar depois, eu vou tentar controlar e é comportamento, tá? Então, uma fala que descreve o que eu tô vendo, o que eu tô observando, o acontecimento, e consigo nomear para o outro, eu consigo resumir para o outro o que eu tô percebendo de sentimento ali envolvido, a primeira reação do outro é de... Ai,
Então, ele baixa a guarda. Né? É Mesmo alguém que sabe o que eu tô sentindo, perfeito. né? Eu fico Mesmo pensando, que o embate seja com você, né? eu fico pensando na nossa educação, né? Assim, pelo menos na minha, né? Na minha Sim. época era muito comum a gente ouvir quando criança, ai, você não pode sentir raiva, né? Engole o choro, você não pode sentir raiva do seu irmão, você tem que amar o seu irmão, os seus amigos, né? E num momento de conflito entre duas crianças, esses sentimentos, muitas vezes, eles são, né? Eles afloram. Então, é comum a gente sentir raiva de uma pessoa que está ali numa situação de conflito, né? Que a gente está num embate ali. E quando a gente descobre, né? Até quando a gente começa a estudar essas questões, a gente descobre que os sentimentos, eles são permitidos. Quer dizer, eu posso dizer pro meu filho, né? Você tá com raiva, eu tô vendo que você tá com raiva. A diferença é, você vai expressar essa raiva de outra forma, né? Perfeito. Sem bater, sem ofender, né? Então, como e se colocar à disposição para ajudá-lo nisso, né? Então, principalmente com criança, isso é muito importante, até porque eles não conseguem ainda nomear tudo aquilo que eles sentem. Com adolescentes, é muito importante porque eles não têm essa prática. Ninguém fez isso com eles. Não, então, não tem esse repertório. Não né? tem, não tem. Não tem. Então, assim, eu trabalho no Colégio Bandeirantes com adolescentes, especificamente no Fundamental 2. E é muito interessante que você quebra eles. Porque você... Então, eu estou percebendo que você está com muita raiva ou muito medo de uma situação dessa, uma apresentação de trabalho, sei lá o que seja. E eles falam, eu tô. E agora? Eu falo, não, tá tudo bem você sentir isso, né? Então, vamos pensar juntos agora como é que a gente vai superar isso. Então, tem possibilidade, por exemplo, de você não se apresentar? Não, não tem. Eu tenho que me apresentar. Então, vamos pensar em como que a gente pode controlar, né, ou lidar com esse medo de uma forma que ele não atrapalhe o seu comportamento de se apresentar ali. Então, que estratégias a gente pode pensar juntos para ajudar isso? Você vai ter que se apresentar, não vai ter jeito, né? Então, como é que a gente vai fazer? Só de eu falar para ele, é normal ter isso, né? É legítimo, tudo bem, vamos falar desse medo. Tem gente que tem gente que não tem tanto, mas eu tô aqui para isso, né? A gente espelha para o outro aquilo que ele tá vivendo. E isso já faz toda a diferença, né? Já, Thaís, já. Porque e a gente não precisa ser psicólogo, não precisa ser pedagogo para fazer isso. A gente precisa ser humano, né? É uma coisa de olhar para o outro de verdade. Exatamente. Né? Quer dizer, o quanto não é produtivo quando a gente tem adultos, por exemplo, que falam para esses adolescentes, né? Ai, mas você estudou tanto, você vai bem, vai lá. Quer dizer, a gente muitas vezes vê uma fala de incentivo, mas que não ajuda. Tipo, não precisa sentir medo, você vai conseguir. Mas isso não corresponde àquilo que ele está sentindo. Não, né? não precisa sentir medo. Pessoa. Uma coisa que você fala, não precisa sentir medo, é uma coisa horrível, porque eu tô com medo. E medo é um dos sentimentos mais incontroláveis que a gente tem. Quem tem medo de uma coisa sabe o quanto aquilo é incontrolável. Então, né, não tem que sentir medo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo é uma coisa horrível, porque a pessoa sabe que você não tem esse controle, né? Então, assim, pode dar... O que de pior pode acontecer? Vamos pensar nisso? Tá? E aí, se acontecer isso, então você começa a retomar ou antecipar algumas situações, considerando a situação, o sentimento que está ali envolvido, né? O que ele realmente está vivenciando. Então, eu sempre falo, né, que uma linguagem assim, ele convida o outro, tá, a ser melhor, sabe? Eu adoro essa frase de toda vez que você escuta alguém, tem uma escuta mais ativa, mais empática, o outro fica com vontade de ser melhor. Porque ele se vê compreendido, ele vê que ele não está sozinho, que a gente está junto. Sabe aquela coisa do tamo junto? Isso conecta. Isso conecta. Acho que essa é a palavra, né? A gente consegue se conectar com o outro quando a gente tem essa escuta mais empática. E, de fato, quando ela é verdadeira, né? Quando a gente, de fato, está tentando
perceber ali, né, aquele sentimento, reconhecer aquele sentimento no outro, inclusive Sim. ajudar, né, pensando em criança e adolescente, ajudar a nomear esses sentimentos, Perfeito, né? perfeito. Porque quantas vezes a gente tem sentimentos que a gente não consegue nomear e a gente acaba, né, não controlando esses sentimentos, não reconhecendo e não aprendendo a lidar com eles, né? E na vida adulta, a gente estraga as relações, né? A gente vê situações de pessoas que são adultas e na sua convivência familiar, na sua convivência profissional, são pessoas muito inábeis na forma de se relacionar, né? Às vezes são profissionais super bem, têm um conhecimento ótimo, são muito bem-sucedidos, ou têm super boa intenção na hora de se comunicar, mas fazem um estrago. Então, eu quero muito ajudar meu parceiro, por exemplo. Eu quero muito... meu parceiro está passando por uma dificuldade X, eu quero muito ser uma pessoa que ajude. Então, a minha intenção é ótima. Mas não necessariamente a minha linguagem, o que eu expresso, está em conexão com a minha intenção. Perfeito. Né? E aí, na comunicação, só a boa intenção não basta, né? Não, ter boa intenção não basta. Porque eu acho que, assim, na comunicação a gente tem dois elementos, né, que são, assim, distintos. Uma coisa é aquilo que a gente quer, a mensagem que a gente quer transmitir, né, enquanto emissora ali, de um diálogo, e a outra coisa que o outro vai interpretar, né, Carol? Porque daí a gente está falando de rede de significações, né? Então, assim, desde que a gente nasce, a forma como a gente vai apreendendo o mundo, apreender mesmo, é diferente de pessoa para pessoa. Então, tem a ver com o temperamento da pessoa, tem a ver com as relações e como cada um foi interpretando mesmo o que foi acontecendo. Então, assim, mesmo irmãos, eu tenho filhos que são gêmeos, né? Então, eu não posso dizer que as experiências, mesmo assim, na gestação foram as mesmas para o Vinícius e para a Manuela, né? Porque um estava numa posição, o outro estava em outra. Um foi tirado da barriga primeiro, o outro ficou lá dentro esperando. Então, será que as experiências que eles vivem são as mesmas? Não, por mais que fosse a mesma mãe, o mesmo pai, a mesma médica que fez o parto. Não são. E tem a questão do temperamento de cada um, né? De como isso vai sendo recebido. Então, as pessoas interpretam o outro a partir dos seus próprios significados. A gente até fala isso, né? A gente vai andando pelo mundo a partir de onde nossos pés pisaram. Então, a gente usa os nossos referenciais. Então, eu posso dizer que eu interpreto... Alguém faz uma coisa comigo. Eu vou dar um exemplo muito prático que aconteceu hoje na minha casa. Então, eu estou de mudança e a gente está num apartamento novo. E eu, para agradar a minha filha, quando ela chegou, eu arrumei todo o quarto para ela novo. Então, assim, olha, essa escrivaninha aqui está a sua prateleira. Eu pensei... E ela chegou e se sentiu muito ofendida. Né? E ela disse para mim... Quer dizer, a sua intenção não corresponde com eu cheguei e comecei a falar, olha, eu fiz isso para você, eu comprei isso para você, eu fiz isso... Então, assim, a minha intenção qual era? Nossa, quero que você se sinta bem aqui, quero que você se sinta bem-vinda nesse espaço. E como ela interpretou isso? Uma pessoa que chega e mexe nas minhas coisas e que decide o meu espaço é uma pessoa intrusiva, é uma pessoa... Então, sim, na hora, ela se chocou e disse, eu não quero você aqui, eu não quero você me ajudando. E ela mudou tudo de lugar. E aí foi muito interessante, porque eu tive que recuar e dizer, né? Porque daí entra uma outra estratégia que a gente usa. Quando a gente se sente mal com a situação, né? Nós duas tínhamos significados completamente diferentes para aquela ação, tá? Então, para Manu... Inclusive, provocou um conflito. Um conflito. Ela ficou muito brava. A diferença de sistema de significação, de significado... Perfeito. Geram muitas vezes os conflitos. Gera. Né? E aí ela falou de um jeito que quem ficou magoada fui eu. Nossa, eu fiz tudo com tanto carinho. E aí entra uma outra estratégia, uma outra ferramenta que a gente chama de mensagem eu, porque ela justamente é esse compartilhar de significados. Então, é muito importante para uma comunicação ser construtiva que a gente possa compartilhar com o outro
qual é o meu significado. E ouvir o do outro. Por que que você está falando assim? Né? E entender que eu pensei de um outro jeito. Então, a mensagem eu é justamente, ela é importante porque ela diz para o outro qual é o meu significado. O outro não tem o dever de saber. Ele age a partir do referencial dele. Então, a Manu, com certeza, é uma menina, e ela é mesmo muito independente. E aí ela olha a ajuda do outro de uma forma, às vezes, distorcida. Então, o jeito que eu fiz com um filho funcionou. Com outro filho, não. Talvez Mas eu não. tive que dizer para ela, olha, qual é a minha mensagem, qual é o meu significado, tá? Eu fiz isso aqui, eu pensei nisso tudo, porque eu queria que você se sentisse bem aqui, eu queria que você... como fui eu que escolhi esse apartamento, eu queria que você se sentisse bem aqui dentro, que você, né? E aí ela, tá bom, então vamos pensar juntas onde a gente vai pôr esses quadros? Aí ela recua. Porque, na verdade, o que é a mensagem eu? É eu dizer para o outro qual é o meu significado daquilo, né? É eu compartilhar isso. E de forma, né, descritiva e sincera, né? Quer dizer, Sim, a chantagem a gente sim. não está falando de uma chantagem emocional. Não, Vai dizer, ai, perfeito. filha, a mamãe fez com tanto amor e Não, não é carinho. isso. Né? Perfeito. A gente não está dizendo de, né, fazer com que o outro, então, se sinta culpado por uma ação Não. que ele teve. Né? A Perfeito. ideia é fazer justamente o outro, né, tomar a perspectiva do emissor, né? Então, se colocar Sim. no seu lugar e perceber quais eram as suas reais intenções. Sim. Mas o seu exemplo foi muito claro, né? Do quanto essa mensagem precisa ser de forma honesta e descritiva. Né? Perfeito. Olha, minha intenção foi deixar um ambiente acolhedor para você. Perfeito. Do apartamento. Você se sentir querida, você se sentir amada. E é interessante, né, tá? Como isso varia de pessoa para pessoa, tá? E como que a gente, então, sabe ou consegue ter alguns indícios de qual é o significado do outro? Né? Então, assim, eu comi bola, porque é minha filha. Eu sabia até que ela tem essa coisa de ser independente, mas a minha vontade de fazê-la se sentir bem naquele espaço, naquele momento, foi maior. Então, assim, a gente prestar atenção, por exemplo, no que magoa o outro, em geral. No que faz ele mudar de humor? O que ativa aquela pessoa? Geralmente, ela mostra o significado daquilo pra gente. Então, para a minha filha, toda vez que eu faço uma coisa por ela, que ela consegue fazer sozinha, bastante irritada. E para o meu filho, por exemplo, são outras coisas. Se eu não estou perto dele no momento de dificuldade, ele fica magoado. Ele fala, eu tô sozinho, minha mãe não quer ficar comigo. Ele então, não assim, se sente acolhido. Pois é. Então, assim, tem a mesma idade, numa mesma situação, só que a gente tem que estar sensível ao que magoa o outro, isso, né? Porque geralmente a pessoa expressa a mágoa de uma forma muito clara. Não gostei, fiquei bravo. Ou talvez a gente consiga perceber qual é o significado né, que a pessoa tem, pelo que ela fica muito feliz. Né? Então, se ela fica muito contente, é por esse caminho, né, que eu vou, né? Isso é valor, isso é importante para ela. Isso a deixa feliz, né? Se eu fizer desse jeito, ela vai ficar contente. Então, na verdade, tudo tem a ver com isso. Eu quero ter uma relação diferente com as pessoas com que eu convivo? Se a resposta for sim, aí a gente começa a conversar. Porque pode ser que a gente não queira, né? Não queira. E aí entra uma coisa muito interessante, que são as relações estáveis e as relações não estáveis na nossa vida, né? Quando a gente tem uma relação muito estável, geralmente acontece entre irmãos, ou às vezes entre marido e mulher, ou entre pai e filho, né? A gente às vezes toma menos cuidado com a nossa linguagem. Porque a gente não tem medo de perder aquela relação. Porque aquela relação é estável. Porque a gente conserta depois. Porque a gente faz um agradinho e depois tá tudo bem. Ou não tá tudo bem. Ou a gente vai deixando marcas... A gente nem pensa muitas vezes antes de falar, né? Quer dizer, se a gente vai falar com um chefe, com um professor, enfim, com um amigo, a gente pensa antes de falar, a gente toma todos os cuidados,
né? Porque aquela pessoa é importante pra gente, a gente não quer perder aquela pessoa quando a gente tem que comunicar algo que não tá bom na relação. Mas nas pessoas próximas, né? Com as pessoas próximas, você tem toda a razão, Carol. A gente tem, às vezes, uma falta de cuidado, né? Porque a gente sabe Muito. que aquela relação não vai acabar por algo que eu vou dizer, mas muitas vezes a forma como a mas gente vou te fala dizer com as que às vezes a pessoas gente mina uma coisa que poderia ser muito que melhor do poderia que ser é. muito melhor. Sabe? Eu fico pensando nisso. A gente vai ser sempre filho, a gente vai ser sempre irmão, a gente pode ter uma relação de casamento para sempre, mas a gente vai gradativamente minando a autoestima do outro, né? Ou vai criando relações que vão se esfriando, que vão se distanciando. Eu já não conto mais as coisas para Carol, mesmo ela sendo minha esposa, porque ela não entende. Toda vez que eu conto, ela fala, ai, mas você não fez Pois mais é. do que a sua obrigação. Então eu já fico quieto, entendeu? Eu fico no meu quarto, principalmente com adolescentes e na relação pai e filho, é muito importante isso, porque já é um momento que eles distanciam de pai e mãe. Já é um momento que o papel da autoridade já toma um outro, né? Então, eu tenho que ter mais cuidado ainda com a linguagem que eu vou usar. Porque eu posso realmente ferir, distanciar e colocar alguns tijolos aí tortos que vai formando uma construção que não vai ser legal mais para frente, tá? Então, vai criando mesmo exatamente relações estáveis, né? É importante a gente ter esse cuidado. Até porque, né, tá? São as pessoas que a gente mais ama. Né? Então, é com quem a gente quer mais acertar. Tá? Então, eu penso muito nisso, né? Nas relações profissionais, com alunos, né? No trabalho, com as pessoas, eu falo muito com famílias, com pais, com professores, a gente até se atenta mais, a gente até né? Vou falar de tal jeito, eu vou me preparar para essa conversa. Mas quando a gente está num ambiente mais íntimo, aí sim que a gente tem que tomar mais cuidado, porque escapa. E se escapa, Thaís, é humano também escapar. É eu voltar e retomar, errei, me desculpe. Não fiz assim, não fiz por mal, ou não foi a minha intenção. Meu sentimento, esse foi a minha intenção. Vou tomar mais cuidado. Então, como é importante a gente também se perdoar nesse processo, sabe? Principalmente quando a gente fala de maternidade, a gente se culpa muito, sabe? Então, também se perdoar, eu consigo consertar. Se eu tenho claro o que é uma linguagem que constrói e o que é uma linguagem que destrói. Perfeito. Eu acho que quando a gente pensa, né, que a comunicação ela vai impactar nesse sentimento do outro, né, daquela pessoa que recebe aquela mensagem, Sim. Que eu tive uma intenção, mas de repente eu falei de um jeito ali descuidado. Reconhecer que a gente erra, né, Carol? Principalmente nós, adultos, com as crianças e com os adolescentes, com as pessoas mais próximas, é muito importante, né? Reconhecer que eu falei de um jeito desrespeitoso, que eu fui grosseiro com meu filho, com meu aluno, né? Inclusive, serve de aprendizagem para ele, né? De que, claro, a gente pode errar, a gente é humano, às vezes a gente fala de uma coisa, né? A gente fala de um jeito que, sei lá, a gente estava tomado ali pelas emoções e acabou gritando, mas reconhecer, né, que a gente errou, pedir desculpa, né, dizer como se sente, né, usando essa técnica que você falou agora da mensagem né, eu me sinto mal de ter falado assim com você, né, não era porque a gente se sente. Né? Quando a gente começa a entender esse processo da linguagem construtiva, quando a gente age de uma forma não consonante com isso, a gente se sente mal. E assim, principalmente no começo, é muito difícil, porque você também está envolvido em um monte de sentimentos. E aí, eu acho que é mais importante ainda de você falar, errei, calma, deu tudo errado. Como é que eu vou agora continuar essa conversa? Como é que eu vou me aproximar de novo? Eu vou ter que me aproximar de uma outra forma, tá? E aí, eu até ensaio, sabe? Tá, eu vou falar assim, não sei o quê, e ela pode... Você pode fazer isso, porque no começo não é automático. Perfeito. Né? Então, eu acho que a gente recuar, e é isso que você falou, principalmente com adolescente, quando você diz... Foi mal, eles falam, né? Foi mal, foi muito mal que eu fiz, olha... Eles levam um susto, porque, assim, é considerar que o outro é importante, que eu queria ficar, que eu levo você em consideração.
né? E adolescente tem tanta dificuldade em se ver como valor, às vezes, né? Em se ver como eles tanta confusão. E como você se conecta com ele quando você diz, foi mal, errei, Foi mal. sabe? Vamos começar Perfeito. de novo, né? É um desafio, tá? Não é fácil, não é fácil. Não, não é fácil. Não é fácil. Quando a gente pensa em educação, a gente está falando de, né, de questões que são muito complexas. Sim. Ô, Carol, me fala uma coisa. O nosso próximo encontro é sobre mediação de conflitos, né? Tá. A gente tem a participação aí da Adriana Alvim, que tem uma experiência com mediação. Ela vai abordar um pouquinho esse procedimento. Qual a importância de uma comunicação construtiva, de uma linguagem descritiva na mediação de conflitos, né? Então, pensando aí nos seus estudos que você tem na área dos conflitos, qual é a importância disso, né? Do professor, do mediador ali, usar essa linguagem, né? Então, que vai descrever, que vai expor o problema ali para as partes dialogarem. Tá. Eu sempre penso assim, né? Que quando você vai mediar um conflito, as duas partes estão ali com sentimentos que são delas, né, que são próprios daquela parte, com seus sistemas de significados ali. E quando você não julga, você não toma partido, que você descreve o que está acontecendo, eu acho que volta aquilo que eu falei no começo. Eu coloco ali naquelas pessoas uma disposição para as coisas se resolverem, para elas serem melhores, para as coisas... Então, eu acho que isso é muito interessante, porque toda vez que você julga um outro, é instintivo, a gente se defende. Se a gente se vê atacado, se alguém fala para você numa hora de raiva, nossa, mas você fica muito nervosa. Nossa, Carol, mas... A primeira coisa que eu faço é devolver aquilo. Reagir. Com agressividade. Então, assim, eu estou numa situação de conflito, que os ânimos já estão ali à flor da pele. Quanto menos eu colocar fogo ali, colocar faísca ali na confusão, a chance daquilo se resolver de uma forma satisfatória para as duas partes é melhor. Então, quando eu não descrevo, quando eu não tomo partido, quando eu ouço as partes e retomo com elas, é isso que você está dizendo? Eu estou vendo que você está se sentindo assim e o que aconteceu foi isso. Então, eu repito para ela a essência do que ela falou. É isso que eu estou Inclusive reconhecendo esse sentimento. Perfeito. Né? É esse o sentimento. Falando, nomeando, né? Perfeito. Eu nomeio, eu repito aquilo que é a essência. A pessoa vê que eu prestei atenção, que realmente, ou ela me corrige. Não, Carol, não é assim, é tal. Mas fica claro do que a gente está falando, tá? Então, assim, os significados de todo mundo tá ali na mesa. E quando os significados são compartilhados, a gente consegue fazer um entrelaçamento disso. A gente consegue compartilhar e fazer de um jeito que as duas partes se sintam minimamente respeitadas. Às vezes não dá para ter tudo do meu jeito, mas eu consigo garantir, quando eu tenho essa escuta mais empática, que as duas partes tenham disposição ou tenham vontade de sair melhor daquela situação, sabe? Então, isso fica muito claro quando a gente vai mediar conflito, né? Há uma disposição. Eu promovo uma disposição no outro que talvez antes não existisse. Eu acho que isso que é o importante. Perfeito, Carol. Tá bom? Tá bom. Então, eu queria agradecer muito a sua participação. A gente nem viu o tempo passar, não sei nem que horas são, tá? Mas tá... 1 hora. 1 hora, tá bom. Eu queria te convidar para fazer suas considerações finais, se você tiver alguma coisa ainda para dizer. Sim. Mas foi muito bom. Eu acho que para a gente finalizar, né, fica... nada justifica. Eu acho que a gente podia pensar em coisas assim, que... para a gente tomar mesmo cuidado, checklist, sabe? De nada justifica, independente do sentimento que eu tenho, né? Nada justifica atacar o outro, atacar a personalidade do outro, né? Atacar o que o outro é, porque ele é, né? E a gente não muda o outro dessa forma. Então, não é por meio do ataque que a gente vai mudar o que o outro é. Ele é assim e a gente vai ter que aceitar aquilo e trabalhar de outras formas para que ele tenha disposição de se tornar melhor. Então, assim, quer dizer, o foco não está no que ele é, no que ele fez na ação. E aí dá a possibilidade, Thaís, dele ser mais ou ser melhor. Porque isso é dele, é um movimento que é dele, não sou eu que faço.
Tá? Então, assim, o grito, o falar demais, o sermão, também não são atos que ajudam nesse processo, né? Então, você ser Questão de breve, moral, você ser afirmativa, descrever a situação, né? Usar uma linguagem que seja firme quando eu tenho que pôr uma restrição a alguma coisa, né? Mas não falar da pessoa, não atacar quem ela é, né? Eu acho que isso são situações que a gente vai ajudando ajudando o outro nessa construção de uma autoestima positiva. São essas pequenas migalhinhas, mas que ao final a gente vai construindo alguém que se vê como valor, que se gosta do jeito que é e que tem disposição e que está a fim de se tornar um ser humano melhor e querer melhorar naquilo que está com dificuldade. Acho que inclusive, melhora a nossa relação com essa pessoa. Perfeito. Tem um impacto na relação. Perfeito. Na relação com a pessoa. Isso mesmo. Ai, que bom, Carol. Obrigada. Tava com saudade de falar com você, de te ver. A gente fica longe. Muito obrigada pelo convite. Espero ter podido auxiliar as reflexões um pouquinho. Com certeza, contribuiu bastante. Depois você dá uma olhada nos comentários aqui, tem muita gente te elogiando, né? Falando que está com saudade, que foi muito bom te ouvir. E de fato, para nós foi muito importante aqui a sua participação, né? Queria agradecer de novo a sua participação. Também queria agradecer a participação de todo mundo. Um beijo. Obrigada. Queria agradecer, então, a participação de todos, né? Tchau, gente. Que esse nosso papo ele vai ficar gravado aqui no IGTV, da Conviver Mais. Na semana que vem, então, como eu falei para vocês, a gente vai ter a participação da Adriana Alvim, né? Com a mediação da Adriana Ramos. Elas vão falar sobre mediação de conflitos. Elas vão se reunir no dia 18, né? Vocês já sabem o horário, meio-dia 22. Elas vão abordar esse tema. No dia 27, a gente recebe a Cléo Garcia, que é advogada e facilitadora de círculos restaurativos. Ela vai mostrar a importância da justiça restaurativa na escola. E, para finalizar, então, o nosso mês de agosto, a gente vai receber o professor de convivência ética e coordenador do Colégio Integrado, no dia 31. É o Natan Marques, que vai falar, então, sobre a experiência dele com as assembleias de classe. Então, esse mês aí estamos recheados de boas reflexões aí para todos. Queria só avisar também, né, que uma outra ação desse mês da Convivere vai ser a live com o professor Yves Delataille, com a professora Suzana Menin, que são referências na área da psicologia moral. Essa live vai acontecer no dia 25 de agosto, às 19h30, no canal do YouTube da Conviver e Mais. Então, queria convidar todos, não percam, vai ser um momento único aí para nós. Carol, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, pessoal. Obrigada. Tchau, tá. Até mais. Tchau, tchau. Até.